Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo bem? Não está funcionando? Novo microfone, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância para os nossos dias atuais. Ele entrou em pauta de forma mais forte nos últimos 250 anos, quando o mundo ocidental passou a discutir a possibilidade do discernimento. E eu acho que isso aconteceu de forma mais firme no sentido da discussão laica, não religiosa, a partir do iluminismo. Então, o próprio primazio da razão, do pensamento dos filósofos iluministas franceses, ele vem acompanhado a partir de Rousseau de uma valorização da intuição. Isso é uma coisa muito importante. Tem uma frase do Emmanuel que fala assim: não te apaixones pelo progresso dissociado do amor. A nossa sociedade moderna tendeu a acreditar que as benesses para o ser humano, aquelas que poderiam trazer felicidade, viriam do progresso. Ou seja, quando eu consigo aumentar a vida humana no planeta, a vida do corpo físico, do tabernáculo com o qual nós atravessamos o deserto, dessa cabana temporária chamada corpo carnal, emprestado, né? Eu estou necessariamente trazendo felicidade ao ser humano? Aumentar a vida física é aumentar a felicidade? Ora, a felicidade não se faz em quantidade, a felicidade se faz em intensidade. Felicidade é relativa, toda a felicidade na Terra é relativa. O reino não é deste mundo porque o reino não é materializável. Não é possível enxergar o reino com olhos físicos. Portanto, há uma diferença de valor entre o que vale naquilo que se enxerga e passa, e portanto vale pouco, vale por algum tempo, vale em circunstâncias relativas, e o que tem valor absoluto, o que não deixa de valer. E o que não deixa de valer nós levamos conosco. E aquilo que vale é útil num determinado tempo, passa. E o problema é quando a gente confere muita importância àquilo que é para usar, agradecer e deixar. E discernir essas coisas é muito importante. E nós não discernimos isso simplesmente com o raciocínio. Nós precisamos do sentimento aliado ao raciocínio, que nos permita separar, discernir, conforme o verbo grego utilizado por Paulo, dokimazem, separar metais entre o que é puro, entre o que é precioso e aquilo que não tem valor. Se é possível discernir no raciocínio, muito mais devemos buscar discernir no sentimento, para que possamos enxergar mais longe. E é por isso que Paulo nos diz que somente o amor nos permite enxergar a verdade. Porque a verdade é multifacetada e ela sempre pode ser mais profunda. As verdades da terra são sempre transitórias. A ciência nos traz muita luz, alivia muito sofrimento físico humano, amplia os horizontes de compreensão do universo, mas a sua configuração é sempre histórica. O que vale para uma década passa a ser obsoleto na década seguinte. Por mais que uma descoberta possa se basear na outra, os conhecimentos humanos são sempre relativos. Mas aquilo que o amor enxerga vai além desses conhecimentos. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ao início dessa obra fantástica, que fez aniversário há pouco tempo, nesse mês em que nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, lembramos lá do nascimento desse espírito luminar, no ano de 1804, quando muitas luzes se abriam para a humanidade. Os ideais revolucionários haviam se traído, mas as ideias dos filósofos iluministas se difundiriam pela humanidade inteira. E havia um sentimento e um sentido no iluminismo. E a partir dessa iluminação intelectual, no seu aspecto pedagógico mais nobre de todos, porque os outros poderiam ser contaminados pela vaidade, mas a pedagogia que seguia por Comênios, por Rousseau, por Pestalozzi e depois por Allan Kardec, tinha um sentido de servir, de incluir, de difundir as luzes. E era
o que a Europa havia alcançado de mais elevado. Uma Europa que tinha passado pela Inquisição, uma Europa que tinha sido exclusivista, mas que representava naqueles quadrantes históricos o que havia de mais avançado no conhecimento científico do planeta. Porque o mundo oriental, a partir de então, não encabeçaria o avanço tecnológico. O capitalismo, incentivando a produção em massa dos seus bens de consumo e das suas ilusões, de outro lado, fomentaria a popularização de uma série de benesses restritas a uma certa burguesia e às classes mais altas, descendentes da nobreza, mas essa burguesia alcançaria a capacidade de ler, discernir e compreender. E a grande tarefa feita pelo cristianismo de forma imperfeita nos séculos anteriores, porque aqueles que difundiam o cristianismo o faziam de forma exclusivista, era educar as massas para que pudessem entender de forma mais profunda o cristianismo. É por isso que Emmanuel, no livro Emmanuel, nos fala dessa necessidade de educação. O Espiritismo nos leva a discernir. Então, quando você tem um pensamento que monopoliza a compreensão da verdade, dogmatizando-a para as massas, você impede o discernimento. Discernir é localizar dentro do erro aquele que erra e separá-lo do erro. Discernir é localizar no pensamento que te é totalmente antagônico elementos que sejam positivos. É não emitir opiniões sem conhecer em profundidade algum assunto. É levar a cognição à capacidade de observação mais profunda, de forma a ter cuidado com as palavras, a ter cuidado com os julgamentos, a ter cuidado com as emoções e com os sentimentos, de forma a torná-los mais refinados nas escolhas, nos juízos. E é isso que o Espiritismo traz. E quando o Espírito Lázaro vai nos falar, nos primórdios da evolução humana, nós temos a própria opção humana pelo sentimento muito ligada aos instintos. Depois nós transformamos isso em sensações e finalmente em sentimentos. Então, nesse momento em que nós alcançamos os sentimentos, há uma disputa entre esses instintos que, dada a nossa ausência de experiência, parecem nos proporcionar prazer superior, e os prazeres verdadeiros da alma relacionados ao dever cumprido, à renúncia, né? Como diz o espírito Delfim de Girardin, no começo da sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, você só pode definir a importância de algo ao observar-lhe o processo. Ou seja, eu só sei se alguma coisa vai ser boa observando os resultados daquilo. Durante o processo eu tenho uma cegueira temporária. Só pela concatenação de causa e efeito, quando eu consigo, por exemplo, quando eu atravesso um processo de aprendizado na vida e eu já sei o final, da segunda vez eu tendo a não seguir o mesmo caminho se foi um final doloroso. As ilusões, quando elas se quebram, elas produzem efeito positivo dentro de nós. Então, durante muito tempo, nós achamos que entregar o poder a um só homem fosse algo interessante, que fazer do saber, aquilo que provém de uma única fonte fosse interessante. Mas hoje, por exemplo, nós vivemos uma crise da retórica. Mesmo no movimento espírita, as palestras começam a perder um pouco de importância. E o palestrante começa a ser aquele que incentiva nas pessoas o estudo, que indica as obras por página, que indica discernimento, de forma a difundir a análise, o discernimento, o raciocínio e elevar os sentimentos. Para que não haja um centro, mas para que todos tenham a oportunidade de ser e compartilhar em rede o aprendizado e a evolução de forma solidária. Isso é fácil de perceber. 2, 3 décadas atrás, você tinha uma centralidade no discurso. Isso é muito claro na política. As pessoas adoravam o discurso. Havia pessoas que faziam um discurso de 5, 6 horas, Hoje as pessoas não têm mais paciência disso. Não são os mais eloquentes que ganham atenção, mas aqueles que dizem as coisas mais verossímeis, mais interessantes, mais relevantes. Isso indica evolução coletiva, mesmo que não uniforme, porque a Terra nunca foi campo de uniformidades. O Espiritismo veio acender luzes. E é por isso que há toda uma preparação para além do Livro dos Espíritos quando vem o Evangelho segundo o Espiritismo.
O Evangelho vinha para trabalhar dentro da mensagem cristã aquilo que não era objeto de polêmica, ou seja, os aspectos morais, que de forma laica começavam a ser chamados de aspectos éticos. Quando Kant vai falar uma ética prática, o Espiritismo fala de uma moral prática, de um cristianismo do dia a dia, de um cristianismo da vida cotidiana. A semelhança do Zen budismo, que falava da iluminação no cotidiano, o Espiritismo vem trazer para o concreto da população mais simples a compreensão do Evangelho. Inicialmente, o Espiritismo alcança certos grupos intelectuais no século XIX, mas justamente quando a caridade se difunde, a medicina popular, atraídos pela medicina gratuita, pelo carinho da assistência social, pela educação gratuita, se nós formos, por exemplo, ao esforço de Eurípides Barçanufo, de um Adolfo Bezerra de Menezes, a gente vê um esforço educativo, uma compreensão muito clara de que aquelas populações despossuídas historicamente, descendentes daqueles cuja identidade tinha sido negada, várias etnias africanas, diversos grupos étnicos que a própria palavra índio amalgama de forma muito injusta, porque os descendentes dos europeus que foram transformados em súditos do Império do Brasil no século XIX, eles tinham claramente uma genealogia na cabeça. Agora, os índios que eram levados a esquecer a sua genealogia, esqueciam que eram, e na verdade não eram nada, eram homens sem memória do passado, e a memória do passado nos confere identidade, amor pela nossa tradição. E esse país tentou formar uma tradição nessa colcha de retalhos, a partir da exclusão, a partir da escravidão, que gera hábitos de desprezo pelo trabalho físico. Isso nos custou muito caro. Nós precisamos voltar a amar o trabalho braçal e associarmos esse trabalho ao trabalho intelectual, de forma que possamos nos sentir honrados por trabalhar fisicamente, por nos juntarmos àqueles que nós achamos hierarquicamente inferiores, porque nenhum homem é diferente do outro. Por isso, para todos que procuram achar na própria historicidade do pensamento do Kardec algum aspecto racista, dada a linguagem utilizada no século XIX, eu lembro o que era racista no século XIX, em princípio. Porque se você vai trabalhar, por exemplo, com o pensamento do Paulo, lá no século I, para entender uma palavra em grego, você tem que ler a literatura de entorno, para que em intertextualidade você consiga localizar o que aquela palavra significava naquele século. Então você vai trabalhar racismo no século XIX, tente acompanhar quem era racista no século XIX. Porque você não pode pensar o pensamento pós-Lévi-Strauss, o pensamento da antropologia francesa moderna, e cobrar do cara no século XIX que a historicidade dos homens ninguém tira. Isso em espiritismo a gente chama de potencial anímico individualmente, mas as coletividades também o têm. O que significa isso? Quando você transmite a mediunidade, você não sai do seu contexto histórico, da sua educação. Então, assim, quando Jesus fala para o povo judeu, ele fala dentro das metáforas judaicas. O problema é que nos 2000 anos depois nós tendemos a entender a mensagem cristã desvinculada da Torá. A gente expulsou os judeus para tentar entender o Evangelho. Isso deu coisa ruim, né? Da mesma forma, quando a gente vai entender o pensamento do Kardec no século XIX, a gente tem que entender que é um pensamento filtrado pela mente do século XIX, né? Mas que ele representa uma genealogia de pensamento, que dentro da racionalidade valorizava a intuição e a educação, uma educação que valorizava os sentimentos. Que está lá no Rousseau, que vai chegar no Pestalozzi, mas que alcança no Kardec, num dado momento da vida dele, desdobramentos do conhecimento espiritual, que ampliam aquela possibilidade meramente pedagógica, no sentido da pedagogia das coisas da Terra, para uma pedagogia das coisas do infinito, da vida imortal, das coisas que realmente importam. O que faz de Kardec, então, o maior professor da humanidade nesse momento, o veículo desse saber espiritual. E o conhecimento liberta, né? Por isso que o Paulo fala disso, lá no primeiro século, desperta, ó tu que dormes. Porque quando a gente não conhece o que é espírito, a gente está dormindo. Então as escolhas, o discernimento que a gente faz, nos leva a escolher as coisas perecíveis, as coisas que não têm valor. E o Kardec está levando dentro do pensamento europeu a que eles se libertem disso. E
justamente a falta de uma configuração cultural clara não é um preconceito com, por exemplo, o espiritismo, ele não tem rituais, não que ele tenha preconceito com os rituais afro-brasileiros, que são extremamente dignos da formação do Brasil, da nossa tradição histórica, ou com os rituais indígenas, é porque o espiritismo pretende ser uma linguagem universal, que fale aquilo que é comum entre os homens, que identifique os fenômenos mediúnicos na sua semelhança e não na sua interpretação cultural, que tente unir os homens e não separá-los. Por isso, na mensagem sobre o homem de bem, está muito claro, né? O homem de bem é aquele que segue a lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude. E nos homens não faz diferença de cor, de raça, de identidade, de etnia. Se a gente fosse atualizar, ele chama de raça, ele está no século XIX, né? Então é importante entender que isso gera uma ruptura, né? Uma subida de nível no pensamento do século XIX. E pensem bem, o século XX nasce com essa semente de discernimento que o Espiritismo traz, né? Nesse momento de nascimento do Espiritismo, ele alcança inclusive alguns círculos operários europeus. Então, era Jesus, o Espírito de verdade, né? Por meio da parte mais nobre, e eles mesmos que dizem isso, porque é a parte que toca a ética espiritual da obra da codificação, que tem decorrências religiosas, né? Mas não das religiões enquanto religiões sectárias ou estruturas humanas, instituições, mas a religião enquanto pensamento que nos permite nos religarmos a Deus e também nos ligarmos entre nós. Na medida em que tudo que sobe unifica, na medida em que a compreensão do amor permite que nós nivelemos as diferenças a partir das identidades que nos fazem seres espirituais. Nós sempre seremos diferentes. Nossos caminhos espirituais são irredutíveis uns aos outros. Portanto, Deus, assim como aqueles que convivem conosco, é um outro, como nos lembra o filósofo Emmanuel Levinas. Deus é um outro. Deus não é a projeção dos nossos pensamentos sobre Deus. A lei de Deus está na consciência e nós devemos buscar compreendê-la, para que façamos a vontade desse outro. E a nossa relação com esse outro é uma relação muito mais complexa do que a nossa relação com os outros seres humanos, que é uma relação de um relativo com outro relativo, é a relação de um relativo com o absoluto. E assim como nós o buscamos, ele nos busca. E ele discerne, separa, identifica em nós o bem de forma pedagógica. E assim também espera que nós separemos, discernamos nos outros o bem, a melhor parte, a maior potencialidade. Deus, por nos amar, enxerga em nós, por trás de todos os séculos de erros, das nossas tendências, que nós deveríamos conhecer muito bem. Porque é conhecendo os nossos erros e as nossas tentações que nós conseguimos vencê-las. Mas Deus conhece, para além disso, as nossas potencialidades e investe nelas. Quando alguém te ama, essa pessoa te faz progredir, verdadeiramente, porque essa pessoa enxerga em você as suas potencialidades. É por isso que às vezes você tinha alguém que não conseguia encontrar a profissão, e a mãe conduz de uma forma tão amorosa que a pessoa acaba se identificando, que a mãe não enxerga as potencialidades econômicas, mas enxerga a vocação do filho. Então ela une felicidade, a realização, de forma que ele pode não ganhar muito dinheiro, mas ele se torna realizado, é porque ela ama. Então Deus faz isso. Ao conduzir o nosso destino, ele não enxerga as lógicas momentâneas, mas enxerga o final do processo, como recomenda ao Delfim de Girardin. É como se Deus fosse aquele que está acima do azimuth na floresta. Já fizeram? Alguém foi escoteiro? Você colocava um azimuth, a árvore mais alta, para que você possa se orientar ao conduzir-se pela floresta. Então, a vida é a floresta. Lá na minha região, a floresta é tão densa que, de vez em quando, numa reserva ecológica, que hoje em dia está mais raro, você perde a noção do dia e da noite quando está nublado, né? Mas se você sobe para cima das árvores, você consegue enxergar. Então, Deus é aquele que está acima e consegue enxergar longe a partir das consequências dos processos. E o que cabe a nós é confiar. E a palavra fé, tanto no latim quanto no grego, ela tem esses dois significados, né? Acreditar e fidelizar-se, ser fiel. E Emmanuel dá o exemplo, da mesma forma que você acredita ao comer, que você vai digerir.
Da mesma forma que o camponês, ao plantar, ele acredita na terra. Com uma fé muito maior, confiemos em Deus e na sua compreensão dos processos e busquemos atender a esse Senhor amoroso, a esse Paizinho que nos conduz pela eternidade, não apenas por esse nexo, por essa lógica, por esses agregados de personalidade dessa encarnação, das vantagens e da desvantagem, né? É por isso que, para a ordem das coisas infinitas, geralmente perder é ganhar. Não fique triste se você entrou numa disputa judicial e você perdeu. Isso implica para você prejuízo financeiro. Por vezes você está devolvendo algo que no passado você roubou, né? E é interessante, quando a gente pega a parábola do mordomo infiel, tem duas mensagens do Emmanuel que falam disso: tabernáculos eternos e angariai amigos. Há uma referência a essa tentativa da encarnação posterior ao erro, ou nas circunstâncias variadas da mesma encarnação, que se sucedem ao erro de apropriar-se de coisas indébitas em sentido amplo, afetividades, recursos financeiros, oportunidades de estudo, trabalho, acesso, né? Porque tudo é de Deus, absolutamente tudo é de Deus, né? Então, quando a gente se apropria de algo que está dentro do direito do outro, a gente, numa compreensão racional, sem sentimento, porque Deus não faz assim, às vezes a gente acha que a gente vai conviver logo com a ausência, não é? Mas Deus não age dessa forma. Deus nos dá a oportunidade de restituirmos o que roubamos. Isso está aqui no Livro dos Espíritos. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. E nas decorrências de certo, de eterno, não há senão as leis de Deus. E os Espíritos vão falando dessa oportunidade de redistribuição, a partir dessa questão, né, que Deus oferece a partir das circunstâncias variadas de encontros e desencontros que a gente tem na vida. Portanto, é por isso que Jesus diz, né, se alguém te mandar andar com um passo, anda com ele uma milha. Se alguém pedir a capa, dê também a túnica. E aí também nós não podemos entender ao pé da letra. Devemos usar o discernimento espiritual, ou seja, a inteligência aliada ao sentimento e à prece, e à oração e à busca daquilo que é mais elevado, para discernir como agir em cada circunstância. É por isso que Jesus, frequentemente, e Jesus, o governador espiritual do planeta, que é nosso modelo e guia, né, ele se ausentava do convívio social para que ele conseguisse discernir. Porque quando as mentes coletivas nos influenciam, a gente tem um comportamento de manada. Quando você assiste TV, ouve rádio, pela internet, pelas redes sociais, a gente tende, por exemplo, a ficar com medo. Tem uma onda de pessimismo no Facebook. As pessoas acompanham aquilo. Quando você sai daquilo e entra no seu templo interno e abandonado, como nos diz Alta de Souza, você consegue se religar. O que Kardec faz? Antes da publicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se ausenta para orar. Então vem a mensagem para ele, né? Falando da importância do livro, porque ele queria que a mente voltasse à sintonia. Todos nós precisamos disso, nos alimentarmos espiritualmente, porque não só de pão vive o homem. No silêncio da alma. Emmanuel fala assim, nem sempre nós conseguimos nos ausentar num ambiente de natureza propício, né, ao silêncio e à paz, mas nós podemos entrar no nosso templo interno. A gente pode fechar os olhos para não enxergar as coisas de fora, né? Nesse aspecto, existem, eu acho, dois movimentos. Um movimento é um movimento de intensidade. O que eu quero dizer com isso? Quando eu oro com sentimento. E outra coisa é quando eu levo isso ao nível de meditação, quando eu levo esse sentimento a uma prática e exercício de mais tempo. Nesse aspecto, eu acho que os orientais têm muito a nos ensinar, né? Eu aprendi com a tradição ocidental muito sobre a intensidade, com o Espiritismo, parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendi sobre a intensidade da prece, né? Mas com as meditações japonesas, chinesas, indianas que eu vim fazer depois, eu aprendi sobre transformar isso numa prática de mais tempo. Suponhamos que você estivesse agora em um elevador e o elevador para. Está se sentindo nessa situação? O elevador parou. O elevador é pequeno, daqueles que tem aquela sanfoninha assim de douradinha, né?
de cobre antigo, ele parou. E Meu avô ficou 12 horas. Meu avô era ascensorista do Palácio do Catete, né? Então ele subia e descia Getúlio Vargas com ele todo dia. E o elevador quebrou. Quando ele quebrou, ele ficou lá 12 horas. Eu falei, vô, o que você fez? Dormi. Tem muito tempo que eu não conseguia dormir direito, eu dormi, né? Era fim de semana e sumiu, todo mundo procurando, estava dentro do elevador. Mas assim, nem todo mundo tem essa paciência de esperar. Nós geralmente entramos em estado de claustrofobia, nós não conseguimos controlar o nosso pensamento, como se houvesse um lobo interno, um macaco interno pulando de galho em galho. Então, quando a gente aprende a parar, a observar, a entender os sentimentos, a gente se conhece melhor. Por que eu estou com ciúme? Por que eu fiquei triste e humilhado com tal afirmação de alguém? E a gente começa a entender, né, quais partes da nossa mente ainda não entenderam que nós somos um ser imortal, do qual não se tira nem se coloca coisa alguma. Nós levamos a nossa bagagem espiritual, mas as coisas da terra, né, você é filho de Deus, portanto, nada pode te humilhar. Você tem valor absoluto. Se caísse uma bomba de hidrogênio aqui agora, o corpo ia perecer, e nem ele, porque transformadas, as moléculas retornariam ao planeta, ou no caso do planeta explodir, ao universo. Mas nós somos imortais. Ninguém pode tirar nem colocar nada para a gente, porque nada é nosso. Temos a nossa individualidade, e essa levaremos infinitamente. É impossível interromper a consciência. Agora, existe consciência iludida e de sono, e existe consciência plena. Então, a gente deve tentar discernir dentro de nós, porque geralmente, quando eu falo discernimento, né, eu aprendi com Kardec que discernimento é dentro também, né? E nisso aí, Kardec está plenamente em sintonia com Jesus. A gente nota uma linha de continuidade do pensamento de Kardec com o pensamento de Emmanuel nesse sentido, e em muitos outros, mas nesse sentido em específico, né? Discernirmos os nossos sentimentos que movem os pensamentos. Por isso tem um livro chamado Pensamento e Vida. Eu gostaria de destacar um capítulo aqui, chamado, olha que interessante, Entendimento. E ao final do capítulo, Emmanuel vai dizer o seguinte: todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Esses reflexos partem das cristalizações do passado. Algumas circunstâncias do passado nos eram compensadoras. Vejam bem, eu não estou falando em compensação no sentido de compensação verdadeira. Estou falando em valor absoluto. Nós achávamos que aquilo gerava um determinado prazer, né? Quando a gente evolui mais, a gente entende que existem prazeres, por exemplo, da consciência tranquila, que superam os prazeres do atendimento imediato de necessidades ligadas ao corpo físico. Mas enquanto a gente é imaturo, a gente sacrifica a tranquilidade futura com base na realização imediata de um desejo material, inclusive em prejuízo de outras pessoas. Se o raciocínio social se fizer nesse nível, se a gente dividir a matéria, a gente vai se tornar egoísta. Se a gente for num estado socialista que divida a matéria, a gente vai dividir de forma egoísta. E se a gente for capitalista, a gente vai ser capitalista de forma egoísta. Se a gente não transformar o coração, a transformação forçada das circunstâncias exteriores não transformará os homens, que, em consonância com seu estado evolutivo, em poucas décadas, farão com que as coisas voltem ao estado original. Porque, na verdade, busca-se apenas a satisfação de si mesmo. E o cristianismo vem nos ensinar a renúncia como um caminho de uma realização eterna, de uma construção que nos eleva. Por isso, no cristianismo, a gente não está amando o processo da dor, a gente está amando o trabalho durante o qual há sacrifícios, mas que no final é compensador. A gente alcança a capacidade de enxergar mais longe. E vejam bem, todas as teologias cristãs anteriores, quando falavam num céu após a morte, no máximo nos recomendavam resignação parada, né? Mesmo que fosse uma resignação ativa, a gente tinha que entender que havia um Deus que tem um trem que nos leva para o céu, mas o preço da passagem é diferente. Já pensaram nisso? Porque uma pessoa nasce e tem uma vida bastante tranquila e a outra vive com sofrimentos constantes, dificuldades de acesso às coisas,
Algumas pessoas desde a mais tenra infância, com limitações físicas, provações as mais variadas. Por quê? Porque isso foi da vontade de Deus. Cada um tem um ingresso diferente, embora Deus nos considere iguais. Isso cria uma contradição, né? A doutrina do mérito individual não é dissociada da doutrina da misericórdia divina. A gente tem um pai, os pais da terra, aqueles que amam verdadeiramente, eles pensam com amor processos que possam educar os seus filhos, mesmo quando eles erram. Mesmo que o amor tenha que se manifestar por expedientes severos. Mas qual o objetivo do pai, que é dono da grande herdade, da grande vinha, da grande fazenda, e das várias metáforas que são utilizadas na Torá e nos evangelhos para isso? Fazer com que o filho esteja em condição de co-administrar como filho e não como servo, não por interesse, mas por verdadeira boa vontade. A construção dessa verdadeira boa vontade é a união da vontade de Deus com a nossa vontade. Jesus, no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua, que é a compreensão plena de que a vontade de Deus é o bem, de que as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Como Deus se comunica conosco a partir dessas circunstâncias, a partir dos outros. Isso é bonito no pensamento do Emmanuel Levinas, nos dois sentidos desse filósofo lituano, né? Porque no sentido de que o outro desperta em você respostas que Deus quer, né? E isso nem sempre acontece de forma agradável, porque mostra em nós aquilo que nós ainda não aprimoramos, mas que Deus também, nós não prevemos o pensamento de Deus, e nesse sentido que Deus é o outro, né? Então isso exige uma confiança aliada à fidelidade. Então os dois sentidos da palavra fé que o Emmanuel explora nas suas mensagens, né? A fidelidade à vontade de Deus, a confiança na sua bondade, na sua justiça, a confiança no fim do processo, que segue uma lei inexorável, mas quando eu falo inexorável, eu não estou falando numa lei burra, eu não estou falando numa lei sem misericórdia, senão o livro dos Espíritos, que não concatena palavras à toa, não colocaria a lei de justiça, amor e caridade. As coisas não são dissociadas no pensamento divino. E por isso há três movimentos. A mensagem do Paulo, a gente pode ir ao livro dos Espíritos, corroborar o que eu estou dizendo. Livro 4, livro dos Espíritos, o Paulo vai dizer: gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. E para isso, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. As três coisas são necessárias, né? Então, quando o seu Honório Abreu, tão caro ao coração, ele dizia assim: eu sou estudioso dos aspectos religiosos do Espiritismo, né? Ele estava estudando uma parte nobre. Ele está estudando a parte relacionada à moral, que lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo está dito que é a parte que não muda. Por exemplo, os processos da Inquisição, dos desvios da Reforma Protestante, não mudaram as palavras de Jesus. Ainda que não haja originais dos Evangelhos, ainda que os textos sejam fragmentados, a moral que emana do cristianismo é uma moral coerente, de forma que a gente pode pensar na sua coerência com a Torá, na sua coerência com a vivência de Jesus, que é o modelo e guia, na sua coerência com o cristianismo redivivo, porque os profetas da antiguidade, eles não tinham condições de entender em plenitude a sua própria mensagem. O Espiritismo é aquilo que traz a chave de compreensão e consegue ligar, por isso é esse campo fértil que abre a compreensão, né? Quanta gente seria materialista não fosse o Espiritismo? Mas isso em outro sentido, para além do mero atendimento do intelecto, que muitas vezes é caprichoso, isso traz consolação, confiança e consolação. É nesse sentido que há muitos processos de sofrimento que só ganham nexo no Espiritismo. E quando a gente pensa sobre esse aspecto, e que os Espíritos, quando o Kardec, isso não aconteceu no livro dos Espíritos, viu? Quando ele inicia a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem assim, as palavras são essas: até hoje você foi feliz, mas agora vão começar as dificuldades, né? Um espírito extremamente corajoso, e você vê a solidariedade dos espíritos que vão falar disso, dos religiosos que o chamariam de herege, dos intelectuais que o atacariam, e o Kardec incentivando o discernimento. A última obra veiculada, né, a biblioteca,
o ensaio para a concretização de uma biblioteca espírita, que dá espaço para os detratores do espiritismo. Que é uma coisa interessante, se você acha um pensamento absurdo, não divulgue, não combata, porque combater é divulgar, né? Todos os que combateram o espiritismo o divulgaram. Todos que combateram o espiritismo o divulgaram, porque levam a análise mais discernida dos textos de Kardec. Todos os que hoje combatem Emmanuel no Brasil divulgam Emmanuel, porque levou os estudiosos de Emmanuel a se aprofundarem na obra do Espírito, compreendendo então os liames mais estreitos que ligam o pensamento de Emmanuel, tanto a exegese dos evangelhos, quanto ao pensamento do Kardec, né? Quanto ao fundo judaico-cristão de muitas das reflexões desenvolvidas pelo Kardec, que nos passavam desapercebidas. Então, os espíritos dizem isso muito claramente na revista, o Espírito São Luís diz isso muito claramente na Revista Espírita, né? Os ataques ao espiritismo têm uma função. A partir desses ataques, a gente deixa de ler o espiritismo de forma distraída. A gente começa a ter mais atenção ao tesouro espiritual que nós temos nas mãos. E esse tesouro espiritual se abre, em experiência das várias gerações reencarnantes de espíritos condutores da Terra, que estão ali a nos orientar. Portanto, eu considero ali um monumento, É quando Jesus, o Espírito de verdade, e aqueles que Ele escolheu, por terem sido espíritos meritórios ao atravessarem o planeta, e tem gente que tem uma compreensão tirando fotografia da identidade do Espírito a partir da identidade que ele utiliza, da identidade histórica. Então a pessoa pensa assim, o Espírito de São Luís, aquele que conduziu a cruzada, foi preso, para resgatar a coroa de espinhos? Aquele espírito sectário? Não. O Espírito de São Luís, milênio depois. Muitas vezes reencarnado, mas que vinha ali se comunicar a partir da identificação afetiva do fundador da monarquia francesa, que mereceu talvez a obra de história mais linda que eu já tenha lido, a biografia de São Luís, do Jacques Le Goff, Provavelmente o espírito protetor da França, e ele em pessoa, como espírito que errou, mas como espírito que se retificou, que representava uma tradição espiritual nacional, ele vem ali se comunicar. Os espíritos, a gente não pode tirar fotografia, a gente mesmo muda ao longo da vida, É significativo que Jesus tenha escolhido, discernindo entre o erro e aquele que erra, os seus discípulos. E que essa relação tenha durado durante toda a experiência de encarnado com eles. Se os discípulos fossem seres crísticos, não passíveis de erro, nós não nos identificaríamos com eles. A partir da experiência dos apóstolos, nós fazemos um ajuste de expectativas em relação à nossa própria experiência pessoal. A partir do medo de Pedro e das suas negações, nós aprendemos sobre o nosso próprio medo, sobre a nossa covardia. A partir do espírito temerário de João, que muitas vezes o joga em situações complicadas, da sua coragem exagerada, nós aprendemos a discernir sobre a energia excessiva que nós colocamos em uma ação ou em outra. E é interessante quando nós aprendemos sobre esses espíritos reencarnados, eles vão trabalhando neles mesmos as qualidades. Quando eu vi que o padre José de Anchieta havia renascido como Fabiano de Cristo, na obra de Humberto de Campos, eu comecei a observar a documentação de ambas as encarnações que eu conheço e encontrava no padre Anchieta um espírito extremamente severo, duro, E no Fabiano de Cristo um espírito extremamente amoroso, E a gente vê que nós não somos os mesmos, como na analogia do Heráclito, filósofo pré-socrático, não se entra no mesmo rio duas vezes. Nós estamos em transformação. Agora, quando essa transformação se transforma em consciente, quando nós sabemos o que nós precisamos melhorar em nós, isso caminha muito mais rápido. Isso se faz no silêncio do coração, não se faz com pirotecnia. Isso é para dentro da gente. Ninguém vê, ninguém abençoa, ninguém louva. O julgamento será feito depois, Nós não temos que ser aprovados pelas pessoas. E é interessante ser aprovados pelas pessoas. O Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala que ocorre exatamente o contrário. Por isso está lá na carta aos Efésios que a lógica do Senhor é loucura para a terra.
Muita gente achava o Chico Xavier louco, porque o Chico não agia na procura das suas próprias vantagens. Mais tarde, né? Como é que você entende se um médium, se as suas obras são boas, se a sua sintonia é boa? Com o tempo. Haroldo sempre fala isso, ele fala assim, ó, aqui no Ser, eu não quero publicar obras mediúnicas agora, porque eu quero observar o médium a longo prazo, que é só no futuro. Quem corrobora o médium é o tempo. Você conhece a árvore pelos frutos, né? Então o médium é uma antena que capta com seu potencial anímico, que é a emoção, é a intelectualidade, né? São as escolhas de cada momento, que um momento você pode estar bem, no outro momento você pode estar dando passagem para coisa não tão boa, seus sentimentos não tão bons. Então regular isso é diferente de regular o rádio do carro, que você regula com o dedo. É dentro, né? Isso exige autoaprimoramento. Agora, tudo que te disciplina é bom. Por exemplo, eu reconheço que eu não sou uma pessoa muito organizada para escrever, mas eu tenho escrito bastante, porque a pessoa me cobra, ó, em 3 meses o livro está saindo, né? Em 3 meses me apresente o artigo. Aí eu sei, olha, eu tenho que escrever em 1 mês, o outro mês eu vou pedir para um colega ver, depois eu vou mandar a revisão e finalmente eu vou apresentar o texto. Porque eu aprendi com Kardec também que a gente não apresenta o texto na primeira versão. A gente tem que separar a gordura. E a gente é assim, a gente é o texto inacabado, é necessário discernir. O Lacan, ele tem uma teoria interessante chamada corpo fragmentado. Tem gente que só acha coisa ruim em Lacan, eu vejo coisa boa em todo mundo. Essa teoria é fantástica. Que ele fala o seguinte, quando nós nascemos, lógico que ele tinha uma compreensão de encarnação só, nós temos uma compreensão fragmentária a respeito do nosso corpo. É como se essa mão aqui não fizesse parte desse braço, o dedo do meu pé não fizesse parte do todo que é o meu corpo. Mas o processo de socialização é quando eu entendo, né, a minha identidade sexual, a minha identidade enquanto ser numa família, numa identidade cultural, enfim, né? Essas coisas geram em nós um medo da fragmentação. E por isso quase todos os medos subconscientes são medos de fragmentação. A atomização que ocorre com a morte, quando as moléculas se separam, quando você é amputado, né? E isso geralmente é transferido para o social. Por isso, quando Hitler falava os judeus são o câncer do corpo da Alemanha, havia muita gente que transformava o seu medo em ódio. Quando alguém falava nos anos 70, comunista come criancinha, né? As pessoas direcionavam todo o seu ódio para um bode expiatório. Isso é o máximo da falta de discernimento. Eu quero acreditar que no pós-guerra nós não sejamos mais tão sensíveis a esses discursos demagógicos. Eu quero acreditar que hoje, muito por influência do Espiritismo, nós vivamos um momento de crise da retórica, em que nós não acreditemos mais em qualquer bravata. Não obstante todo o mérito da boa linguagem, da retórica aristotélica, da tradição dos jesuítas, nós aprendemos a desconfiar daquilo que se diz, a raciocinar, a discernir, a não acreditar em salvadores da pátria, né? E é uma coisa interessante, em termos de teoria da história, até a metade do século XX, era muito comum você fazer biografias em que você exaltava as pessoas. A gente chama até para as biografias do interior do Brasil de biografia canônica, que é quase uma agiografia, é quase a história de um santo. Aí pega um político, transforma ele numa pessoa que nunca errou, a trajetória dele é totalmente previsível, como se nós, enquanto seres humanos, não fôssemos contraditórios. A pessoa diz assim, eu sou espírita, eu admiro o espiritismo. Ser espírita é um negócio muito mais profundo. Ser cristão, então, é um negócio muito mais... Você tem que observar o ser no existir, para ver se ele realmente é. Ele está falando dos seus horizontes estéticos, né? A campanha eleitoral é cheia disso. Pessoa falando do que ela queria ser. E muita gente acreditando, né? Mas é legal que isso é até um processo natural, que a pessoa tenta, não vai falar dos seus defeitos na campanha eleitoral, mas que a gente procure raciocinar para discernir, para desconfiar, para separar, sem desqualificar, mas entendendo aquele ser como um ser tão contraditório quanto nós mesmos. Mesmo o seu desejo de fazer o bem, né? E o Paulo fala disso, ele fala assim, o bem que eu quero eu não faço, agora o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então é importante que a gente reinsira, hoje em dia, teoria da história, quando a gente escreve biografia, a gente escreve a biografia identificando humanamente o biografado. Isso nos permite nos aproximarmos daqueles que nós admirávamos. Isso vale para todo mundo, não vale para Jesus, porque Jesus era Cristo, e está lá na Revista Espírita, e o Cristo é aquele que, mesmo reencarnando na condição humana, ele não erra. Agora, todo o resto tem aquilo que a gente chama de potencial anímico no Espiritismo, e lá na história a gente chama de historicidade.
é o tempo que você vive, a família que você nasceu, a religião que você veio, aquilo te influencia. E as suas escolhas pessoais, né? E os seus defeitos, as suas paixões, a sua concupiscência, cada um é tentado de acordo com a sua concupiscência. Emmanuel tem uma mensagem que a pessoa ora a Deus pedindo que ajude a combater as suas tentações. E o Espírito responde que a própria identificação dos defeitos e das tentações que ele procurava combater já era ajuda divina, porque Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Então, a partir do momento que a gente identifica o que é a nossa concupiscência, a gente já sabe por onde que a gente vai ser tentado. Portanto, não construamos horizontes de infalibilidade. A pior coisa que a pessoa pode fazer por alguém é endeusá-lo. Nós somos seres humanos, enquanto tais, falíveis. A mensagem do palestrante, ele é veículo, o médium é veículo. Agora é um ser tão falível quanto os outros, em busca de aprimoramento, né? Isso nos traz para a realidade da vida. E isso, importante, nos traz identificação empática com o erro dos outros. A gente não sobe num pedestal para julgar e identificar os erros das outras pessoas. Isso é maturidade de discernimento. Isso é Kardec. Isso é Kardec, né? Então, assim, isso é uma conquista espiritual e intelectual e afetiva que, uma vez adquirida no século XIX, evitaria o nazismo, evitaria o fascismo, todos os movimentos populistas do século XX. Mas é aquilo que o Emmanuel diz no livro Emmanuel, né? Nós carecemos de educação que nos permita compreender. É por isso que o Espiritismo é sensível a certa parcela da população, porque não é só desenvolvimento intelectual, é certa experiência espiritual para entender conceitos como reencarnação e assimilar-lhes em sentimento e não apenas intelectualmente. E eu não estou falando que a gente entende, não. Né? Eu estou falando que a gente se atrai pelo Espiritismo, porque o Espiritismo é importante para aquilo que a gente precisa entender. E que existem muitas outras pessoas que não têm esses questionamentos, porque já tem uma ligação com a divindade que lhes permita atender essas questões, né? É por isso que, frequentemente, nós vemos espíritos em outras escolas espirituais que têm grande compreensão espiritual e conseguem criar explicações para os processos de sofrimento e criar consolação sem necessariamente passar pelos detalhes reencarnatórios da concatenação de causa e efeito, né? Mas nós somos aqueles que já precisamos de uma explicação mais detalhada, talvez porque o nosso coração seja mais duro. Então, meus irmãos, agradeçamos ao espírito de Allan Kardec pelas muitas dificuldades que enfrentou e por ele ter plantado no seio da proposta espírita esse viés pedagógico. Aprendamos com Eurípides Barçanufo, com Adolfo Bezerra de Menezes, a nos aproximarmos daqueles que não conseguem entender, a descermos do pedestal intelectual. Vamos fazer com que nossas universidades, nossos centros espíritas, voltem à proximidade daqueles que têm pouca intelectualidade, que não conseguiram acesso aos estudos, para que a casa espírita se torne também um educandário, no sentido em que, durante o período jesuítico no Brasil colonial, mesmo que para poucos e somente para alguns, a escola dominical representava um espaço de aprendizado das letras, né? E agora nós vivemos o período da universalização dessa responsabilidade daquele que sabe em ensinar. Mas, ao pregarmos o Evangelho, não nos esqueçamos de que nem sempre as palavras são necessárias. Que Jesus nos abençoe.